get started, I guess first just welcome everyone. Antes de começar, eu gostaria de dar as boas-vindas. Esse é o nosso 11º encontro. Before we get started, I will pass it to Kessel. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho mais. Can you hear me? Yeah. Vocês podem me ouvir agora? Melhorou? So welcome to our 11th meeting of the Sejam bem-vindos à nossa 11ª reunião and I'll pass it do to Kessel. Conselho de Justiça Ambiental, o EJC-EJC. Thank you very much. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Kessel John. I cannot see Meu nome you, é but Castle John. in the back. Vocês não podem me ver, mas eu estou aqui. With ERG, a contractor supporting this effort. Eu trabalho com uma equipe de I'm going apoio. to start the meeting with I'll be providing Eu vou começar a reunião. Zoom logistics for everyone. Eu vou First of all, providenciar a logística do Zoom. with virtual interpreters Em primeiro lugar, essa Portuguese, reunião tem Creole, intérpretes Aberdeen Creole, da linguagem de sinais, português, I'm espanhol, ask crioulo e crioulo de Cabo Verde. to switch into the English room and give some brief instructions. Eu vou pedir que eles repitam essas instruções no canal principal. So if our Spanish interpreter could please hop on and Pedir que começamos com intérpretes de espanhol. thank you. Portuguese. Thank you. Cape Verdean Creole. Spanish, sorry, Kessel, I think the Spanish one, we couldn't hear the whole thing. Oh, I'm so sorry. No, that's okay. Jose, do you want to pop back onto the English channel? No momento, estamos ouvindo a repetição dessas instruções nos idiomas diferentes. Verdean interpreter. Would you like? And Haitian Creole. All right, thank you very much. There is also Muito in-person obrigada. Também temos interpretação pessoal em espanhol, crioulo de Cabo Verde, crioulo do Haiti. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fala conosco. Os nossos atendentes devem conseguir selecionar o canal da interpretação. As legendas são autogeradas. Caso você deseje usar a conexão telefônica, clique na seta e selecione mudar para o áudio via telefone. Atendentes virtuais, se tiver algum problema, pode enviar um e-mail para esse endereço aqui embaixo. Qualquer pergunta sobre a logística pode ser enviada por aí. Se você deseja uma versão traduzida, por favor, entre no site da Justiça Ambiental, no Conselho de Justiça Ambiental. Essa reunião está sendo gravada. Posteriormente, ela vai ser disponibilizada no nosso site daqui a algumas semanas depois do processamento.
submitted through the Q&A box. As perguntas Or podem ser submetidas via o comment. bate-papo. Please raise your hand and I Se can alguém call quiser on fazer you. algum comentário, por favor, If you levante are a mão commenting in e eu Portuguese, vou please switch to convocá-lo. your language Se channel. você quiser fazer um comentário no seu idioma, por favor, fala no seu idioma e o intérprete vai fazer a interpretação para vocês. Quem for fazer perguntas, por favor, use o microfone. Finalmente, para as pessoas que vão fazer perguntas, por favor, fale pausadamente. Por favor, use a linguagem simples e minimize o uso de siglas e acrônimos. Vamos limitar o uso do chat para o uso logístico. Eu peço que os membros do conselho mantenham as suas câmeras ativadas. Vamos agora visitar a agenda. Obrigado. Mas antes eu gostaria de agradecer a Associação Cabo-Verdiana de Brockton. Houve uma outra reunião em Chelsea, mas eu realmente agradeço a associação por nos receber. Vamos fazer uma pequena chamada daqui a uns minutos. Depois eu vou passar a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma chamada. Então, Kalila Barnett, presente. Madeline Fraser Cook, aqui. Melissa Fred, Melissa Hardy Fred, aqui. Cheryl Holly, aqui. Caroline Holly, aqui. Amanda Kapoor. Lydia Lowe, aqui. Marcos Luna, aqui. Peter Matthew, aqui. Maria Ellen Power, aqui. Sophia Owen. Jen Salinetti, aqui. Ed Spence, aqui. Ari Zoen, aqui. Miles Gresham, aqui. Obrigada. Muito obrigada a todos. Agora vamos aprovar a minuta da última reunião. Fazer uma moção para aprovação das minutas. Eu acho que essa foi a Melissa. Melissa Ferretti. Marcos. Todos a favor? Do we need roll call? And no one opposed? Anyone opposed? Ninguém opõe? Alguém se abstém? Então, as minutas passam. Próximo. Eu gostaria de apresentar Rep Dubois, Michelle Dubois. Olá a todos. Olá para os membros nas suas casas. Eu gostaria de dar boas-vindas ao meu distrito. Estamos aqui no coração de Brockton. Foi aqui que fizemos a revisão dos distritos. Isso foi um grande esforço para mim. Essa foi esses esforços tornaram esse distrito de grande importância para as votações. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se eu preciso esperar. Não, pode continuar. Tantos de vocês ajudaram a minha comunidade em tantas maneiras diferentes, tanto quanto na justiça ambiental, lutando contra a usina que estava tentando entrar aqui. E eu agradeço muito a cada um de vocês.
Eu submeti a lei da justiça ambiental e trabalhei com muitos de vocês. Eu fiz isso no meu primeiro mandato e continuei trabalhando nisso até que ela foi aprovada. Trabalhei com colegas que eram grandes defensores, mas principalmente por causa de muitos de vocês que estão presentes aqui, tanto presencialmente quanto pelo Zoom. Então, eu convido vocês a tomarem esse poder, essa força que vocês têm. Use a seu favor o máximo do poder que ela oferece. Nós acreditamos muito em cada um de vocês para defender a justiça social, defendendo as pessoas que não falam a língua inglesa como sua língua nativa, as pessoas desfavorecidas, as minorias, as pessoas negras, as pessoas marginalizadas. É como se vocês fossem uma equipe de super-heróis. Vocês se reuniram aqui para garantir uma coisa: vamos fazer o progresso aqui. O progresso aqui é a minha primeira prioridade. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. And so now we will move to E agora, comments or questions. comentários, perguntas, perguntas do público. Alguns minutos, tanto pessoalmente quanto virtualmente. Castle, eu peço que as pessoas levantem a mão ou levantem a mão virtualmente. Vocês podem levantar a mão. Podem fazer comentários verbais ou colocar as perguntas aqui no bate-papo ou no QIA, pergunta e resposta. Eu peço desculpa, estávamos ainda preparando os microfones aqui. So are there any folks with their hands raised virtually? No. I do not see anyone with their hands raised. Alguém levantou a mão? Não, parece que não. In person? E aqui, pessoalmente? Não, parece que não. Great. So we can move Muito on bem. to the next step. Acho que podemos dar o próximo passo. Either virtually or in person, and they want to ask a As question, pessoas que share entrarem, tanto virtualmente quanto pessoalmente, quiserem compartilhar perguntas ou comentários, haverá mais oportunidades. So next is Próximo, Environmental Justice Council, our mission o Conselho de Justiça Ambiental, a nossa determinação de nível, a nossa missão e reuniões. Basicamente, o que é que nós estamos fazendo aqui? Como é que estamos promovendo a justiça ambiental? Qual é o nosso objetivo? Permita-me compartilhar o que faz parte da nossa missão. Bom, duas coisas. Oferecer recomendações para o secretário. E isso é muito abrangente, pode significar uma série de coisas diferentes. Outra é a definição. Definição para atualização da definição. Eu vou abrir, então, vou passar a palavra para os membros do conselho. No mundo ideal, o que é que os membros do conselho fariam com esse espaço? Nós nos reunimos a cada 2 meses. Temos o calendário preparado para o resto do ano de 2024. Já temos uma série de locais onde nos reuniremos em pessoa. Portanto, já temos os horários e os locais. E o que é que nós faremos com esse espaço? Como é que o conselho deseja usar esse espaço e o tempo? O tempo durante as reuniões, entre as reuniões.
clarity on the council, this is sort of a space to do that. to discuss that. Esse é o espaço para que o conselho converse sobre isto. Secretary, I think there are a lot of changes that are happening around Eu acredito que existem muitas mudanças sendo feitas por volta das políticas, seja ela na legislatura. Isso está relacionado com a infraestrutura energética. Eu fico pensando, será que essa é uma oportunidade? Talvez nós possamos ouvir algumas propostas, até ouvir comentários, feedbacks. Yeah, that's certainly an option. Certamente essa é uma opção. Secretary of Energy Meu colega, o subsecretário de Energia, the Council on Siting Infrastructure. e ele está trabalhando na infraestrutura, no setor de infraestrutura. It's a really long, it's an acronym, but it's really the Desculpa, é uma sigla bastante grande, energy infrastructure. mas basicamente é trabalhando no setor de infraestrutura e energia. Essa é uma opção. Nós poderíamos pedir para o meu colega, o Mike, para visitar aqui, ou que ele fizesse um relatório e passasse para a gente. E nós poderíamos incorporar esse feedback nas recomendações do conselho. Existem algumas pessoas que representam a justiça ambiental, mas eu acho que esse espaço é mais representativo ainda. Talvez essa seja uma questão para todo o conselho. O que é que vocês acham? Seria esse um modelo que nós poderíamos adotar? Poderíamos receber agências, comissários, áreas que necessitam de atenção. Sim, eu acho que isso seria muito bom. Além do que foi dito, nós poderíamos oferecer auxílio, trabalhar com uma série de agências sobre o EEA. Eu não sei, mas eu acho que isso é algo que deveria acontecer pelo menos uma vez por ano. Eu concordo com essas duas coisas. Eu trabalho numa organização da EJA. Além de tudo que foi dito, as nossas organizações recebem uma série de requerimentos para fazer uma série de ações que nós não podemos atender. Então, se fosse possível usar esse espaço do conselho, talvez fosse um espelho que nós pudéssemos nos reunir. Sure. So, I think, in addition to what was said by Caroline and Kalila, Além do que a Caroline e a Kalila disseram, no que diz respeito às infraestrutura e as recomendações, estratégia do EJA, estão pedindo as nossas recomendações, as propostas de modernização. O tipo de recomendação que nós fazemos, isso potencialmente pode conectar membros do público, membros do conselho, organizações podem trazer o seu feedback, né? Isso seria de uma grande ajuda. Mais uma coisa. Nós estamos pensando na definição do EJ. Estava pensando sobre os retrocessos a nível federal. E a estratégia na atualização da definição. Mas também temos que pensar em como defendê-la. What do other council members
think about this idea Outros of membros do conselho, using it as a report, as a space for reporting for the como council to hear vocês from members of the council reconhecem and the public, isto? because these are public meetings, to hear back from other commissions and agencies. Trabalho com outros comissários, outras agências, Feedback, receiving talvez fazer desse um espaço para o recebimento de informações. I see a lot of hands up, sorry. Estou vendo que tem muitas mãos levantadas. Melissa, Lídia e depois o Peter. Melissa Ferretti, como você disse, desculpa, eu não sei quem disse, mas eu acho que existe uma série de níveis aqui. A definição da justiça ambiental é uma prioridade. Os benefícios dessa comissão é a diversidade de pessoas e culturas que temos aqui. Temos pessoas de culturas nativas. Eu acho que isso pode ser bastante diferente de uma comunidade para outra. Eu concordo que trabalhar e coordenar com outras entidades em outras agências é de grande ajuda. Mas é muito difícil processar tudo isso. É difícil dizer qual que é a nossa missão. Existem recomendações, claro, mas essas recomendações podem ser muito diferentes se eu for dessa ou daquela cultura, uma cultura originária ou outra cultura. Imagina, eu sou alguém que sobrevive do uso da terra. É muito para se processar. Eu acho que temos muito para pensar, né? Qual é a nossa missão? O que é que estamos fazendo? E como é que podemos contribuir com o diálogo de uma maneira que lhe agregue valor? Eu gostei muito do que eu vi até aqui. Obrigada. Obrigada, Melissa. Lídia. Eu gosto da ideia de temas ou foco em certas agências, ou certas áreas. Problemas ambientais. Quando nós ouvimos comentários de todos os departamentos, de todas as forças-tarefas, foi muita coisa. Mas também é necessário encontrar um equilíbrio, né? Enquanto viajamos no estado, visitamos comunidades diferentes. É necessário manter o foco e receber as informações de cada uma das comunidades que visitamos. Peter and then Jen. Obrigada, Lídia. Peter e depois Jen. So Peter Mate, and Peter Mate. wanted to just provide my support to all the comments that have been made. Eu gostaria de mostrar o meu apoio a todos os comentários que foram feitos. Os comentários são semelhantes. No final das contas, o que mais importa são as pessoas e como elas são impactadas. Basicamente, o que estamos recebendo aqui é o feedback de cada um desses grupos e assim faremos nossas recomendações. Eu também gostaria de receber um feedback prático dos grupos da área da saúde, centros de saúde. Muitas vezes, nas comunidades, são esses locais que tendem a receber uma visão agregada e a sentirem o impacto dessa justiça ambiental. Eu acredito que ouvir as vozes deles poderiam nos dar boas ideias sobre os nossos próximos passos. Você está falando sobre centros de saúde comunitários? Não, além dos BPHs. Sim, além deles. Jen. Hi, Jen Salonetti here. I appreciated Lydia bringing up that it would be helpful to not have Genetti. several agencies or groups speaking on Seria muito bom não ter múltiplas agências falando de tópicos diferentes. Tem sido um pouco demais lidar com esse volume de informação.
A minha pergunta, de maneira geral, é a seguinte: como é que eu posso entender melhor a estrutura de responsabilidade? O nosso papel é oferecer recomendações, mas nós nos limitamos a isto? Ou, ou como é que fica como é acatada a nossa recomendação? Eu acho que isso é importante. É, acho que são perguntas muito boas. Eu acho que nós poderíamos considerar isso enquanto pensamos em temas, diversos. Outros membros do conselho? De maneira geral, as pessoas concordam sobre essa estratégia de, fazer a reunião em volta de um tema? Ah, eu acho que a conclusão então é que vamos focar em um tema. Bom, o que eu entendo então é que será um tema por reunião. Sim. E permitir também o tempo para a gente ouvir os depoimentos das comunidades aonde nós visitamos. Então haverão comentários públicos, um tema, e talvez alguém pode vir e fazer uma apresentação sobre um problema local. Muito bem. Marcos. Sou Marcos. Eu agradeço o que vocês disseram, sabe, sobre não receber um excesso de informações. Eu concordo com isso. Mas eu gostaria que, dentro do possível, nós não não deixássemos, passar a importância, não esquecêssemos a importância de nos ater aos nossos princípios. Eu gostaria que nós continuássemos a ser esse ponto de contato. Está relacionado com o que a Jen disse sobre a estrutura de responsabilidade. Nós temos de nos certificar de que as nossas promessas estão sendo cumpridas. Isso, obrigada. A estratégia do EJ deve ser essa mesmo, deve ser uma das ferramentas. E nós pudéssemos, né, nós podemos também determinar qual é o foco, né, se é alimento, se é energia ou assim por diante. Eu gostaria de reconhecer que temos alguns colegas aqui, Carolina Lamoy, do nosso escritório, Tenine Simpson, do EEP, Departamento de Proteção Ambiental, Madison também. Muito obrigado pela sua presença. Então, o DEP é um dos departamentos que nós poderíamos convidar. Ou nós podemos também perguntar como eles estão implementando as suas estratégias, qual é o impacto cumulativo. Acho que a minha pergunta é a seguinte: se nós estamos analisando tema a tema, será que nós poderíamos usar essa estratégia com uma estrutura para determinar o nosso modelo, para entender como a nossa agência está impactando a justiça ambiental?
Será que isso pode ser feito agência por agência ou tema a tema? Kalila e Marcos. Kalila. Um dos desafios é esse pacote de atualizações. Nós queremos usar o conselho como um espaço de análise. Minha pergunta é como é que nós podemos fazer um progresso razoável na atualização? Hum, É muito difícil por causa do tempo que nós temos. Como é que nós podemos encontrar um equilíbrio? Essas são duas áreas importantes. Obrigado, Calil. Marilyn, depois Marcos. Obrigada. Talvez eu esteja saindo pela tangente um pouquinho. Nós estamos falando sobre temas, sobre como nos engajamos com outras agências. Eu estava pensando nesse fórum. Essas são reuniões públicas. Teremos cada vez mais reuniões pessoalmente. Como é que isso melhora o envolvimento das comunidades? Como é que isso melhora a maneira de preparar essas comunidades? Como é que nós podemos nos engajar de uma maneira produtiva com diálogo nas comunidades? Como podemos fazer isso de uma maneira que quando consigamos estabelecer esses diálogos, que nós recebamos informações das comunidades. Eu acho que nós teremos de entender e determinar qual a estratégia a adotar. As pessoas podem se reunir virtualmente, mas também de uma maneira bastante local. Nós temos de certificar que as pessoas estejam cientes da existência dessas reuniões e que as pessoas também saibam como elas podem fazer parte do diálogo. Eu acho que isso se amarra com a agenda dessas reuniões, como comunicamos quais são os temas, quem pode contribuir com o diálogo e, consequentemente, como as estratégias do EJ se amarram com as agências. Sim, isso faz sentido. Não só com esse grupo, mas com o público em geral. Eu acho que vamos ter que trabalhar bastante. Vamos ser bastante eficiente para não ter que começar do zero a cada reunião. Seria muito importante saber quem são os responsáveis por cada área. Obrigada, Marilyn. Marcos, eu acho que você era o próximo. Tá. Marcos, o que eu queria dizer é o seguinte. Nós estamos tentando fazer muito durante essas reuniões, mas eu acho que o nosso foco deve ser o engajamento. É isso que estamos promovendo. Eu acho que estamos cada vez melhor, ah, estamos abrindo tempo para que isso aconteça. Afinal das contas, nós temos de ouvir as vozes.
Isso poderia ser positivo tanto para o engajamento. Seria muito importante criar esse diálogo. No que diz respeito à definição, nós queremos entender o que é que está funcionando e o que não está funcionando. A responsabilidade é nossa de fazer tudo isso simultaneamente. Uma das coisas principais é entender se isso é refletido ou não nas atualizações e na definição. Mais uma ideia. Eu tenho participado de algumas sessões do empoderamento negro, do empoderamento latino. Eles têm feito uma série de reuniões. Desculpe interromper. Vocês podem falar um pouco mais alto, por favor? Acho que a pergunta é a seguinte: nós queremos fazer as sessões para escutar o que as comunidades têm para dizer, quais são os seus desafios, quais são os seus medos no que diz respeito à justiça ambiental. Uma parte seria ouvir a partir das agências como elas estão implementando a JA, Justiça Ambiental. Eu não sei se é possível fazer tudo isso em uma reunião. Eu gostaria de saber qual a opinião de vocês. Seria possível fazer reuniões onde o nosso propósito seria apenas ouvir? Não é um diálogo, não é para responder perguntas, é para simplesmente ouvir as suas preocupações. Eu imagino que isso determinaria como nós, enquanto conselho, pensamos. Madeline e Peter, nós concordamos que ouvir é vital. Nós perguntamos o que é mais útil para as pessoas. Uma sessão para ouvir coloca um grande peso nas pessoas, né, para dizer para nós o que está acontecendo, quais são os seus desafios, e isso é muito positivo. Mas tem um porém. E se a comunidade estiver buscando um diálogo ou tiver perguntas? Né, se a pergunta for: "O que é que seria mais proveitoso para a comunidade?" Será que nós deveríamos, simplesmente ouvir? Ou será que nós deveríamos fazer algo diferente que ainda não pensamos? Talvez nós pudéssemos deixar isso em aberto para que as comunidades estruturem o diálogo de uma maneira que seja mais eficiente para eles. Não sei. Né, em vez de dizer: "Ah, vai ser uma sessão assim, o assado, vai ser uma sessão para ouvir". Não sei, talvez seja uma sessão do jeito que vocês precisam. Obrigado. Eu acho que o Peter levantou a mão, depois a Líria. Isso, sim. Ouvir, sim, absolutamente. Mas ir além, acho que deveríamos ir além. O diálogo, a volta da responsabilidade também é primordial.
Como é que nós vamos fazer esse impacto e dar um passo além, né, depois de ouvir? Claro que nós queremos oferecer um feedback. A expectativa é o quê? Que nós façamos recomendações? Então, voltando para a questão da responsabilidade, eu acho importante que estejamos confortáveis, né, com essas sessões para escutar, né? Esperamos que assim nós consigamos fazer as mudanças que desejamos. Obrigada. Lídia, eu acho que as reuniões de escuta são muito importantes. Eu acho que um dos pontos, assim, é importante é saber como é que as pessoas aprendem com isso. S Se não tiver uma comunidade, um parceiro, a gente fica limitado a um pequeno grupo de pessoas que estão trabalhando, sabe, com tudo que está relacionado com a justiça ambiental. É claro que nós queremos entrar em contato com as pessoas, mas queremos ir além disso, além dessas pessoas. Então, nós queremos viajar e entrar em contato com grupos comunitários que estão trabalhando em todas essas áreas. Antes das reuniões, seria interessante perguntar se existe algum ponto especial que essas comunidades gostariam que nós colocássemos a nossa atenção. Não sei, pode ser, não sei, pesca ou, ou fauna em geral, ou energia, não sei. Além de tudo isso, existe um propósito para ter reuniões com temas. Eu gosto que nós temos essa parte da reunião, onde ouvimos. Assim, as pessoas não têm que ficar a reunião toda para poder falar, mas eu acho que em reuniões temáticas, nós seria interessante ouvir algumas, agências primeiro, depois ouvir o público. Eu acho que o ponto chave é fazer mais um networking, um contato, né. As agências apresentam para nós. Aqui é a Kalila. Fiquei curiosa. Nós vamos nos encontrar a cada 2 meses. Então, são 6 reuniões por ano. Eu não sei se seria bom, mas talvez nós pudéssemos ser um pouco mais específicos. Estamos falando sobre temas. Isso é bastante abrangente. Seria bom se nós gerássemos algumas ideias sobre quais podem ser esses temas. Talvez geografias específicas, baseado, né, nos nossos conhecimentos. Talvez algum desafio específico? Falamos sobre geografia na última reunião. Eu não lembro quais eram as comunidades, mas eu acho que eram 10 ou 12. Se nós quiséssemos voltar para aquele formato, nós, claro, teríamos de levar tudo isso em consideração. Então poderíamos entrar em contato com a comissão, entraríamos em contato com o Mike Judge e o escritório dele.
depois o DIP. Vamos fazer isso, né. Agora são 6h48. Eu vou escrever algumas atualizações. Então, quais são alguns temas? Eu vi, ah, o siting. Algumas pessoas gostariam de ouvir atualizações de agências ou estratégias da justiça ambiental, ou como incorporar a justiça ambiental no seu trabalho diário. Madeline. Eu gostaria de dizer que outro tema seria como o público pode se engajar. Existem tantos programas, tantos projetos. Às vezes esse é um requerimento para entrar em contato com as comunidades, e as pessoas não sabem como fazer isso. Às vezes o anúncio das reuniões públicas não alcança as pessoas nas comunidades ou as pessoas relevantes. Talvez fosse interessante entender aonde as pessoas vão para se engajar com esses programas. Então, um pouco mais de clareza nesse assunto seria muito bom. Eu não estou vendo as mensagens, nem os comentários. Eu acho que os comentários estão no bate-papo ou no Q&A. Sim, tem alguns comentários. Eu ia colocar eles na seção de Q&A. Miles, se você quiser ligar a sua câmera, as pessoas vão poder ver você. Não tem comentários dos membros do conselho, né? Não, o Zon respondeu um dos comentários. Chegar até as comunidades é muito importante. Alcançar as pessoas chaves e trazê-las à mesa é também importante, porém é difícil. Existem outros temas? Outros temas que os membros do conselho desejam falar nas próximas reuniões? Recursos energéticos, departamentos de proteção ambiental, o GPH, GPH. Existe uma série de escritórios separados. Nós poderíamos entrar em contato com eles se houver interesse. Estou vendo o Miles. A minha internet está meio ruim, por isso que eu vou deixar minha câmera desligada. As reuniões de escuta são fantásticas. Como a Mara disse, existe alguma dificuldade para que as pessoas compareçam. Às vezes elas não sabem como fazer isso. Mas falando enquanto alguém, sabe, que faz parte dessas reuniões, é o seguinte: muitas vezes as pessoas não comparecem porque elas não acreditam que isso vai ter nenhum tipo de resultado. Nós vamos ouvir, tem algumas pessoas de cor, nós vamos ouvir e pronto. Não existe nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. E essas sessões não são tão produtivas quanto poderiam ser. Tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Durante algumas das sessões, nós deveríamos mostrar para as pessoas alguns dos recursos disponíveis.
a Commonwealth vai receber alguns fundos do governo federal. Então, qualquer maneira de conectar as pessoas, as comunidades com os fundos que já, de certa maneira, já estão marcados para eles, seria também muito positivo. Eu fico me perguntando uma coisa. Eu gostaria que a gente pensasse como e se as pessoas participam dessas reuniões. Mas também gostaria de pensar sobre a responsabilidade, né? Eu gostaria de pensar, né, se realmente isso é produtivo, se realmente isso tem consequências. Será que isso realmente traz resultados? Eu gosto de olhar as coisas por essa perspectiva, porque isso me ajuda a entender como nós somos responsáveis, como nós estamos garantindo que nós estamos cumprindo as nossas promessas. Só para não ficar começando tudo do zero de novo, eu vou dizer, teve um relatório que foi produzido pelo escritório do Attorney General, que faz uma série de recomendações. Fala sobre como lidar com os desafios públicos. Muitas dessas recomendações vieram de organizações como AAC Greenwoods ou Neighbor to Neighbor, muitas organizações com um grande histórico de engajamento com as comunidades. Se vocês não viram esse relatório, eu recomendo. Tem muita coisa positiva que o conselho poderia usar. Fala sobre como engajar as pessoas, mas vai além. Ele também trabalha com agentes privados e como fazer com que as pessoas participem das reuniões. Eu vou dizer só mais uma coisa. Isso é difícil, mas o nosso sistema depende que nós ficamos, sabe, correndo atrás de uma coisa individual, uma coisa, depois outra. Não temos um modelo que nos permita trabalhar de uma maneira holística. E isso impossibilita que às vezes as pessoas participem das reuniões. Mas existem outras maneiras de participar. Então eu tenho lição de casa. Será que as pessoas se interessariam em ouvir da comissão de observação? Sofia, não sei se você gostaria de compartilhar essas recomendações. Talvez assim você pudesse fazer uma conexão com o que o Mike tem para falar. Nós poderíamos continuar pensando nesses temas. Vocês poderiam ah, conversar mais sobre isso. Por favor, compartilhe conosco. O próximo tópico é sobre a estratégia da justiça ambiental. Acho que estamos já falando sobre os últimos passos. O que é que as agências vêm fazendo? Como é que elas vêm comparando a justiça ambiental no seu trabalho?
Então, o nosso objetivo é que isso seja publicado logo. Claro que isso deve passar pelos canais apropriados internamente e, posteriormente, deve ser publicado. Esse é um documento que faz parte do mecanismo de responsabilização das nossas agências. Eu sei que nós temos colegas aqui do DEPR, do DIP. Eles vêm trabalhando há muito tempo, trabalhando muito duro para produzir esse documento. E realmente espero que nós possamos fazer isso no próximo mês. Alguém tem perguntas sobre a estratégia do EJ, da Justiça Ambiental? Você falou sobre a estratégia do EJ. Sim, eu estou falando sobre todo o secretariado. Hum. É um compilado que inclui os secretariados, agências, o CCM, outras agências que ficam sob o secretariado. Tá bom, Marcos, eu ia fazer essa mesma pergunta. Eu uso isso como exemplo. Talvez eles nunca mais vão voltar aqui nas nossas reuniões. Mas eu tinha falado sobre uma agência. A estratégia vai ser publicada, ela vai ficar disponível, mas seguindo, né, nesse tema do diálogo com as agências, nos dizendo como elas estão implementando essas estratégias, que tipo de progresso elas vêm fazendo. É sobre isso que eu estava falando. Mas também estava falando sobre qualquer outra. Isso se aplica a qualquer outra, outra agência. Cheryl levantou a mão. Então essa é a estratégia de justiça ambiental final. Qual vai ser o impacto do diálogo com as comunidades, né? Se essa já é a estratégia final. Nós estamos falando simplesmente sobre a implementação? Ou será que nós conseguiríamos ter algum tipo de impacto na estratégia? Sim, haverão relatórios de progresso, atualizações das agências. Sim, mas essa é a última versão, a versão final da estratégia. Sim, então essa é a versão final da justiça ambiental. Haverá haverá oportunidade, não, mais do que isso, né, eles vão ter de mostrar o progresso anual. Eu diria o seguinte, essa é uma oportunidade deles mostrarem para nós como a implementação está sendo feita. E isso pode ser incorporado para os relatórios e também pode ser incorporado nos relatórios de responsabilização. Espero ter respondido a sua pergunta. Agora, o Marcos Luna tinha feito pedido, o item da agenda sobre a definição da justiça ambiental. Marcos, obrigado. Esse é um assunto que nós já falamos, mas eu gostaria de oferecer algo concreto. Gostaria de ter um diálogo sobre a definição da justiça ambiental.
A legislação era bastante ambiciosa no que diz respeito à temporização. Então, eu escrevi um documento, trouxe cópias impressas. Você poderia distribuir? Não, eu poderia resumir. Eu tenho cópias aqui. Eu faço uma proposta. Essa é a combinação de 20 anos de trabalho por uma série de parceiros, ah, muitas pessoas, que se envolveram. Então tem muito trabalho que f que foi feito para produzir isso aqui. Eu acho um pouco estranho, é um pouco difícil, começar a entender isso, mas tem algo que nós poderíamos fazer. Com ponto de partida, o conselho poderia, dizer: "Olha, nós afirmamos essa definição, em princípio ela segue os princípios da justiça ambiental". Ela mostra, né, um compromisso na defesa dessa legislação. Mas e os passos futuros? Ela seria ela mostraria uma entrada num processo formal, trabalharemos com um grupo, formatando isso numa linguagem mais formal, convidaríamos comentários, testemunhos de especialistas, grupos interessados, grupos da área da saúde, como você disse, para que eles contribuíssem. E a partir daí poderíamos fazer uma avaliação mais formal. Essa é uma lei recente, mas uma das perguntas é: será que isso funciona? Nós ainda não sabemos. Não é possível, tudo isso é muito recente, mas é algo que nós precisamos fazer. Mas eu acho um pouco esquisito essa expectativa de que nós apresentemos comentários sobre isso nesse momento. Talvez vocês sintam algum tipo de pressão para que vocês publiquem comentários sobre isso. Mas talvez vocês ainda não estejam confortáveis fazendo isso. É necessário reconhecer que vai levar um pouco de tempo para nós nos organizemos, formemos um grupo responsável por isso. Nós podemos trabalhar nisso e publicar algo mais tarde. Então, isso é algo que eu gostaria de dizer. Obrigado, Marcos. Será que nós poderíamos falar mais sobre isto? Eu gosto dessa ideia. Quais são, os nossos pontos fracos? Quais são os pontos fortes? Enquanto isso, será que a gente pode fazer um processo mais claro, um processo mais aberto, mais democrático? Eu acho que dentro da lei existem exceções. Então imagine que existe uma comunidade que foi excluída. Elas ainda podem fazer um pedido, mas não tem uma maneira clara de se fazer isso. Talvez isso seja algo que nós podemos definir de uma maneira ou outra, sabe? Para que nós podemos entender quais são as exceções e assim fazer uma avaliação melhor. Obrigada.
Você gostaria de compartilhar? Não, acho que você vai compartilhar depois o documento escrito. Eu vou compartilhar hoje à noite com o resto do conselho. Como você gostaria que nós respondêssemos a sua proposta ou as suas questões? Bom, primeiro temos de decidir como processar essa definição. Acho que seria fácil decidir o seguinte: olha, vamos formar um grupo de trabalho e depois como vamos avaliar isso? Agora, sobre a pergunta, será que o conselho se sente confortável publicando uma afirmação? Isso pode ser decidido na próxima reunião. É uma proposta simples, curta. Poderíamos fazer isso agora, mas também poderíamos adiar isso para a próxima reunião. Sim. Sofia agora falando. Obrigada. Eu estou confortável em fazer parte desse grupo, fazer parte da direção desse grupo. Eu fiz parte do processo que criou essa definição. Eu reconheço que existem preocupações, perguntas sobre tudo isso. O que eu tenho para dizer é o seguinte: eu gostaria que fizéssemos essa avaliação de uma maneira ponderada. Talvez entre essa reunião e a próxima, talvez nós pudéssemos reunir as pessoas para começar a conversa com o grupo de trabalho. Talvez queiramos mais vozes, queremos que houvesse mais vozes contribuindo, e assim nós poderíamos realizar isso para a próxima reunião. E se houver um grupo de trabalho? Marcos, eu acho que foi você que disse que nós deveríamos trazer especialistas para que eles compartilhassem as suas ideias, o seu conhecimento sobre como avaliar. Não, tá bom. Então, eu vou compartilhar isso mais tarde. Na próxima reunião, nós vamos decidir se adotamos ou não. Agora, Kalila, o projeto é isso que você disse para nós, mas é o que está escrito. Então, é uma proposta. Uhum. Jen, Marcos, você poderia esclarecer a diferença, ah, se o que você está propondo é um trabalho com os grupos de trabalho que nós discutimos, os 5 grupos de trabalho? Só um momento, entre eles tem um grupo que se chama, eh, só um momento, existe uma definição da justiça ambiental. É disso que você está falando? Não, 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 eu só queria reforçar isso, só que o que eu basicamente estou dizendo é, nós concordamos com isso, basicamente é isso. O que estamos dizendo é que nós, enquanto conselho, acreditamos que nós estamos caminhando na direção correta e que nós planejamos fazer essa avaliação. Eu gostaria só de esclarecer mais uma vez qual é o nosso objetivo. Deveríamos ter uma avaliação em julho. Foi difícil, mas o tempo foi muito curto. Às vezes,
quando às vezes não existe muita certeza em volta desses assuntos, eu não sei se é exatamente isso que nós queremos expressar, nem se isso importa. Ou talvez nós ignoramos o tempo e nós levamos o tempo necessário, mas fazemos isso da maneira correta. Então, pontos importantes. Será que nós concordamos com a definição, concordamos com a avaliação? E se a resposta for não, então nós prosseguimos, faremos um grupo de trabalho, começamos alguns processos para determinar quais serão os próximos passos. Então, Jean, eu estou reafirmando esse ponto. Eu não quero fazer isso de novo, porque eu já ando devagar, mas isso seria demais até para mim. E então, como é que fica isso? Como é que os membros do conselho veem isso? Então, esse seria um grupo de trabalho oficial do conselho? Vamos certificar que nós estamos nos reunindo e que haverão mais que haverá mais reuniões. Quero garantir que estamos respeitando as leis das reuniões. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Vamos compartilhar isso com o conselho. Podemos falar mais sobre isso. Ou podemos falar sobre isso na próxima reunião. Muito bem. Marcos, obrigado. Agora vamos ver os comentários do público, se houver algum. Sim. O microfone está funcionando? O meu nome é Michel Dubois, sou representante aqui. Essa reunião foi fantástica. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui em Brockton. Essa é a única municipalidade em Massachusetts que tem a maioria da população negra. Somos um distrito de oportunidade eleitoral. Somos repletos com riscos ambientais. A minha família está aqui há 5 gerações, eles foram imigrantes. Eles vieram da Itália, da Irlanda. Que mais? Itália, Irlanda e França. O que mais nos aflige é o seguinte, a transmissão, infraestrutura da transmissão elétrica, asfalto, concreto para as comunidades negras. Ninguém faz nada, sabe? As pessoas simplesmente têm de se virar. Nós temos uma das maiores incidências de asma no estado. Seria fantástico se esse comitê fizesse disso um dos seus focos. Falando sobre as definições da justiça ambiental. Eu trabalhei nessa lei com muitas pessoas. Eu fui uma das maiores representantes dessa lei. Eu acho que na lei original eu nem tinha incluído o comitê. Isso porque foi tanto trabalho para conseguir me encaixar nas determinações da justiça ambiental. E naquele momento, de certa maneira, eu acreditava que isso deveria ser feito por pessoas que haviam sido eleitas, mas existem tantas pessoas aqui importantes, inteligentes, que representam as nossas comunidades.
As pessoas vêm com um conhecimento fantástico sobre a justiça ambiental em Massachusetts. A minha intenção era que vocês focassem nesses assuntos mais urgentes e que empurrassem a administração nas direções que vocês entendem que seriam as mais importantes, que fizessem maior justiça à nossa população. E, bom, caso contrário, o Brockton nunca vai, sabe, conseguir resolver esses problemas com concreto, com asfalto, não vamos conseguir resolver o problema da asma, vamos simplesmente ficar discutindo por causa da retórica, sabe? Às vezes são os detalhes que nos travam, sabe? Às vezes você não tem tempo de se parar nos detalhes. Eu entendo que existem 4 definições diferentes dos critérios, eu acho isso fantástico, mas eu acho que o foco deveria ser em como o estado de Massachusetts mapeia, esses critérios. Eu gostaria de entender como isso depois seria extrapolado e colocado num mapa e depois pensado como poderíamos aplicar o critério da justiça ambiental para melhorar o envolvimento das nossas comunidades. A partir daí, a pergunta é: como é que vamos distribuir esses incentivos financeiros como parte da justiça ambiental? Eu acho que o nosso foco deveria ser aí, é aí que deveríamos nos aprofundar. Nós não vamos limitar as proteções, não. A lei estadual já nos protege e espero que ninguém possa fazer nada para tirar isso dali. Mas o que vamos fazer é entender os benefícios. Como é que podemos distribuir esses benefícios financeiros? Existem comunidades, bastante ricas e essas pessoas, sim, recebem todos os direitos civis, as proteções ambientais, mas talvez esse grupo não precise de 3 milhões, de ajuda, né, porque eles talvez já tenham esses benefícios. Muitas pessoas, na minha opinião, querem usar esse comitê. Eles querem usar esse comitê para embolar o meio de campo, para em benefício próprio. Eles querem, sabe, tornar isso um processo apenas burocrático e ignoram, sabe, os problemas que causam asma nas nossas crianças. Nós aprovaríamos os padrões que eles apresentam hoje, analisaríamos como isso é mapeado e construiríamos proteções nas nossas comunidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse é um exemplo fantástico sobre como uma pessoa pode fazer parte da reunião e contribuir, tá, inclusive para o seu fechamento. Alguém levantou a mão? Sim, sim. Eu tenho que me apresentar? Tá bom. Meu nome é Nadia Meren. Eu trabalho para a cidade de Massachusetts, mas eu estou vindo aqui como uma cidadã. Vocês estão começando a fazer um trabalho, visitando comunidades, ouvindo e encontrando maneiras de engajar as comunidades. Eu acho isso muito importante. Eu acho que precisamos mais disso no nosso estado. Eu acho que isso é necessário para que tudo isso realmente se torne uma realidade.
Eu acho isso muito positivo. Muito obrigado por iniciar esse trabalho. Obrigada. Tem alguém online? Sim, sim. Ellen Rousseau, levantou a mão. Alan Rousseau. Alan, você pode habilitar o seu microfone. Olá, vocês podem me ouvir? Muito bem. Meu nome é Alan Rousseau, de Guyton, Mass. Essa é uma pequena cidade na parte norte e central. Em grande parte ela tem uma grande comunidade ambiental, tanto em termos de melhoria quanto de renda. Mas eu ouvi conceitos bastante importantes durante o diálogo. Um deles é o alcance para o público, que é sempre importante. Mas eu acho que isso tem que ser feito de maneira bastante agressiva. Na minha comunidade, muitas pessoas são ignorantes no que diz respeito à justiça ambiental. Eu acho que você ah, deve ser bastante incisivo. Você deve enviar cartões pelo correio. E aqui eu recebo cartões semanalmente. São fantásticos. Eu acho, olha, se você deseja entrar em contato com o público, você não pode depender dos jornais. As assinaturas de jornais vêm caindo ano após ano. Os sites não oferecem informações, as mídias sociais, em plataformas como o Facebook também não. O meu conselho é que vocês sejam incisivos na comunicação. Dessa maneira, as pessoas vão estar cientes de que a justiça ambiental existe. Vocês sabem onde estão as populações e eu acho que o alvo devem ser essas comunidades. Outro conceito, o acompanhamento. Não? Eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso. É muito importante mostrar os resultados. Depois que as pessoas se conscientizaram. Aqui nós estamos lidando com uma expansão do nosso lixão. Nós precisamos de soluções estaduais melhores. No que diz respeito ao que diz a água do lixo, os rejeitos líquidos do lixo. O seu tempo acabou. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Temos uma série de comentários no QIA, eu vou ter de lê-los bem rápido. Em primeiro lugar, temos o comentário da Wendy Morel. Poderíamos perguntar aproximadamente quantas pessoas estão atendendo presencialmente? Eu acho que espero que o problema do som tenha sido resolvido. Tem duas perguntas, ou talvez comentários de David Down. Primeiro é o seguinte: como é que o EJC e o MAEO planeja criar mais unidades residenciais determinados pelo regulamento governamental? Isso de uma maneira que caiba no bolso das pessoas mais velhas e dos trabalhadores públicos. Segundo comentário da mesma pessoa, como o EOEA de Massachusetts e o EJC propõem lidar com os efeitos da mudança climática, da poluição de nutrientes, tanto na água do mar, quanto em outros ambientes? Depois dois comentários da Wendy Morel. Eu peço desculpas se estiver pronunciando o seu nome de maneira errada. Primeiro comentário. Eu tenho receio de que
conduzir reuniões de escuta, atrase as ações da justiça ambiental. Segundo comentário, me parece que ações significativas da justiça ambiental devem ir além da definição. Uma comunidade que foi determinada como EJ, provavelmente, historicamente, foi marginalizada, explorada e poluída. Portanto, ela deve ser automaticamente protegida a partir de então. Tem um comentário de Grace Bennington. Há quanto tempo o seu comitê já existe? Estou curioso que vocês ainda estão tentando decidir a definição de justiça ambiental. Temos Marianne Bebensky fazendo comentários. Alcance e comunidade com as comunidades é muito importante. Alguns dos comentários feitos aqui para esclarecer o processo, em todo o estado, conectando as populações com as suas fontes e oferecendo responsabilidades são muito importantes, na minha opinião. A estratégia a ser publicada é muito importante. Muito obrigado pelos comentários. Temos Rosemary Wessel, que fez o seguinte comentário. Primeiro, o som não foi resolvido. Eu peço desculpas. O som está muito ruim para as pessoas que estão aí presencialmente. Sarah Freeman perguntou quantas pessoas compareceram online. Eu não tenho essa resposta para essa pergunta. Bom, esses são todos os comentários aqui no canal Q&A. Se alguém deseja fazer mais algum comentário, não, acho que já deu a hora. Obrigada. Definitivamente, o nosso tempo acabou. Temos 1 minuto. Eu acho que eu não tenho nenhuma resposta imediata para os comentários. Talvez alguém deseja comentar ou responder. A questão da definição faz parte da nossa missão, que diz respeito a quanto tempo essa comissão existe. Essa é a nossa 11ª reunião. Eu não lembro qual foi o mês onde começamos, mas definitivamente eu posso oferecer essa informação mais tarde. É importante notar uma coisa. Esse conselho já se reúne há 1 ano e meio. Mas, Sofia, um pouquinho da história. Esse conselho tem 1 ano e meio de idade, ele foi criado em 2021, mas teve uma ordem executiva que foi passada por Redrick. E isso se deu aproximadamente 10 anos atrás. Um conselho deveria ter sido criado naquele momento, mas não foi. No que diz respeito ao equilíbrio, ouvir a comunidade e, enquanto isso, apresentar ações. Eu concordo com vocês. Eu espero que nós possamos realmente correr atrás e certificar que as pessoas que possam fazer algo, que realmente façam algo, sejam responsabilizadas. Obrigado, Sofia. Mais alguém gostaria de responder? Chegamos ao final. Vamos encerrar a reunião. A próxima reunião será em janeiro. Vamos compartilhar naquele momento. Eu acho que vai ser a segunda quinta-feira do mês.
E naquele momento nós vamos compartilhar o local da próxima reunião. Sim, 11 de janeiro. O local vai ser Mashpee. Vai ter um espaço para avaliação no Zoom no final daquela reunião, uma avaliação digital. O link desse webinar vai ficar disponível no nosso site. Vamos compartilhar isso também com a agência de notícias local. Se você está enviando a pesquisa aqui no chat, ela deve aparecer quando fecharmos a janela do Zoom. Dito isso, eu acho que não precisamos de uma votação para encerrar a reunião. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença via Zoom. E nós vamos fazer um acompanhamento posterior. Vamos nos rever em janeiro. Muito obrigado a todos. Obrigada.